Uma boa noite, amigos e amigas, e um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você está me assistindo. Estamos iniciando mais uma live aqui no meu perfil no Instagram e uma live simultânea com os meus amigos do TikTok. Nós voltamos àquele tema que frequentemente eu tenho gravado aqui como tema das nossas lives, que é o perguntas e respostas, tá? Isso em função de questões mais elaboradas, mais detalhadas que eu recebo por intermédio do direct aqui do Instagram. Gente boa, vamos começar então? Quero inclusive aqui deixá-los à vontade, ok? Para escreverem suas questões aqui. Eu já estou aqui com um repertório para a gente conversar e refletir. Partindo aqui para a leitura, eu vou ler a questão que me foi enviada. É uma questão um pouquinho grande, e isso vai demandar aqui dar uma fatiada aqui na questão no decorrer da nossa reflexão. O relato que me foi enviado para a gente então refletir a respeito. Oi Felipe, estou arrasada. Descobri recentemente, em 9 de novembro, que o meu esposo estava com uma amante bem mais velha do que eu. Ela tem idade para ser minha mãe. Já tem filhos e netos. Ele estava vivendo e mantendo esta traição cerca de um ano. Cerca de um ano, sem deixar indícios. Só em novembro eu fui descobrir. Quero, inclusive, já aqui fazer um recorte. Percebam que nesse relato, a nossa amiga aqui que está trazendo a questão dela não precisou correr atrás da verdade. Eu uma vez ouvi isso e eu costumo repetir isso muito nas minhas conversas, que casamento é juízo final. Sim, porque num casamento tudo se revela. Corra você atrás ou não. Não é por outra razão que eu considero algo da ordem de um desperdício de tempo, de energia, de saúde mental, você se orientar para a decisão obstinada e obcecada de querer encontrar a verdade, de querer desvendar algo oculto, quando, na verdade, a verdade num casamento sempre aparece. E ela cai no seu colo. E cai no colo daqueles que estavam procurando e chega na frente até daqueles que nem gostariam de encontrá-la. Sendo assim, esse caso aqui, ele é mais uma ilustração dessa grande verdade. Como quem nem estava procurando, acabou encontrando a verdade. Né? Por outro lado, existem aqueles cuja identidade fica alienada ao modo como o outro conduz a sua própria integridade, e isso então justifica eles alimentarem uma preocupação extremamente exacerbada de como que o outro está conduzindo a própria integridade. Como se aquilo que ele fizesse ou deixasse de fazer vai refletir em quem ele é. Viver com esse tipo de perspectiva, vocês me desculpem, é tornar o relacionamento afetivo, que eu creio ser uma das vivências muito positivas dessa vida, no entanto, tornar essa experiência um verdadeiro inferno. Porque relacionar-se com alguém só é bom quando é bom. Entende? Agora, se relacionar-se com alguém lhe for justificativa e pretexto para que você frequentemente saia do seu eixo, chamando para si
A missão paladina de ter que controlar e fiscalizar o modo como o outro vai fazer gestão da sua própria integridade. Me desculpe, eu creio que você não é uma pessoa amadurecida para se relacionar. Porque a confiança é a medida básica para que relacionamento seja algo bom. Sim. Sem confiança, você só está se enfronhando com um contexto para chamar sobre si mesmo pretexto para se engalfinhar, para se oprimir, para se entristecer e para se estressar. Nessa direção, então, eu vou continuar lendo aqui a questão da nossa amiga. Então, ele estava vivendo e mantendo esta traição cerca de 1 ano sem deixar indícios. Só em novembro eu fui descobrir. Faz 4 meses, mas os dias são difíceis. Sempre fiz tudo por ele. Respeitei ele e ajudava ele em tudo. Sou cristã e sirvo a Jesus. Ele também é conhecedor da palavra. Ao descobrir, há 4 meses atrás, por decisão dele, observação, abre parênteses, pois ao descobrir, eu não xinguei, não gritei e não tive reação nem de mandar embora, pois fiquei em estado de choque. Ele é que pegou as coisas pessoais dele e disse que ia morar com a amante. Me abandonou sem nenhum remorso. Não houveram outros motivos. O que ele alegou é que ele quer viver a liberdade dele, tocar na noite, e que ele tinha este desvio de caráter voltado a mulheres, promiscuidade. Me disse que eu merecia alguém melhor. Essas foram as palavras dele. Ele já cometeu adultério uma vez. Na época, tínhamos apenas 4 anos de casados. Eu perdoei na época, com incentivo da igreja. Permaneci lutando pelo meu casamento. Sempre quis ter uma família em Cristo. Então, permaneci. Mas hoje, com 12 anos de casamento, ele faz novamente isso, só que de uma forma ainda pior e cruel. Eu sempre trabalhei, sou formada, nunca dependi dele financeiramente. Eu que pagava as contas de casa, pois ele nunca podia ajudar. A minha família está devastada. A minha família está devastada. Todos conhecem meu caráter e sabem de todo o meu esforço. Estou vivendo um luto emocional muito intenso. É uma dor que parece não ter fim. Ver meu sonho em ter uma família em Cristo sendo destruída. Ter que passar por processo de divórcio, eu nunca quis isso. Sei que Jesus odeia o divórcio, mas diante desta situação não tenho escolha. Mesmo eu sendo vítima, me sinto mal. Jamais quero desapontar a Deus, mas não tenho escolha. Alguns religiosos dizem que eu não devia assinar o divórcio, mas eu já assinei, pois sei que fiz tudo o que eu podia. Sou cristã e sei que Jesus odeia o divórcio, mas vendo seus vídeos, me trouxe refrigério para assinar o divórcio. Preciso muito de um acompanhamento psicológico. Em breve vou marcar com você. Sim, estou me programando. Se quiser, pode fazer vídeo referente à minha história. Ficarei feliz. Será muito bom saber sua opinião. Acredito que pode ajudar outras pessoas. E assim foram as palavras dessa minha amiga querida. Eu, a princípio, já dei uma fatiada no início da questão, mas resolvi pegar o embalo até o final dela,
E agora eu vou voltar para o início e a gente vai começar a fatiar e comentar parte a parte, segmento a segmento, para a gente pensar junto sobre essa situação. Ela está arrasada, porque há 4 meses ela descobriu que já estava sendo traída há 1 ano. A nossa amiga há 4 meses descobriu. E aí vamos começar, eu vou reler aqui, eu já li a questão inteira, agora vamos fatiar para a gente pensar juntos. Faz 4 meses, os dias são difíceis, né? Descobri recentemente, em 9 de novembro, que o meu esposo estava com uma amante bem mais velha do que eu. Ela tem idade para ser minha mãe. Já tem filhos e netos. Ele estava vivendo e mantendo esta traição cerca de 1 ano, sem deixar indícios. Minha amiga, quando você me fala, a princípio aqui, absolutamente nada contra discrepância de idade dentro de um relacionamento. Eu particularmente até visualizo algumas questões. Realmente fico a pensar na dificuldade de conciliação, entrosamento e troca que uma discrepância muito grande de idades poderia favorecer numa relação a 2, do tipo uma pessoa de 60 com uma pessoa de 20. Até rola, mas assim, agora daí é uma coisa que os envolvidos vão ter que se resolver. E é o tipo de coisa que só o passar do tempo se demonstra a consistência ou não da coisa para continuar. Mas enfim. Mas aqui na questão da minha amiga, o fato da amante com quem ele atraía ser bem mais velha, com idade para ser a mãe dela, ela se interconecta com esse outro trecho aqui embaixo, em que ela coloca, eu sempre trabalhei, sou formada, nunca dependi dele financeiramente, pelo contrário, eu que pagava as contas de casa, né? Pois ele nunca podia ajudar. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu pego aqui é ele mesmo reconhecendo haver um desvio de caráter voltado para a promiscuidade com mulheres, porque ele queria viver a liberdade dele de tocar à noite, ou seja, uma configuração boêmia da alma. Certamente nós estamos falando de um homem com a famosa síndrome de Peter Pan. É aquela pessoa que se apegou tanto a determinadas comodidades que desenvolveu uma ojeriza pela responsabilidade, de modo a criar uma configuração afetiva mais propensa de se envolver com mulheres que ofereçam para ele cuidado, proteção, bens. E pelo incrível que pareça, gente, existem muito mais homens assim do que vocês possam imaginar. São homens que, embora se relacionem afetivamente, psicologicamente, inconscientemente, eles estão em busca de uma versão simbólica da mãe. Esses casos, quando eu me deparo e ouço, a gente não precisa ir muito longe para perceber como que nesses sujeitos o fator materno ele está complexificado, ele está meio que abalado, traumatizado. E aí o sujeito sai vida fora procurando a própria mãe nas relações afetivas que estabelece na vida, né? Então essas colocações dela aqui já me foram favorecendo essa impressão da configuração desse rapaz, né? Então vamos continuar a leitura aqui, porque isso também a deixou chocada, né? Como pode o meu marido
ter me trocado por uma amante que tem praticamente 2 vezes a minha idade, né? E aí ela continua. Faz 4 meses, mas os dias são difíceis. Sim, minha amiga, dói muito. Sempre fiz tudo por ele. Eu imagino. Na verdade, era essa a configuração da relação entre vocês. Era seu trabalho fazer tudo por ele. O que reflete também, tá, querida, uma proatividade tão grande da sua parte, possivelmente pelo fato de você ser uma pessoa proativa, tão ativa, que se formou e que trabalhava. Com certeza isso também tem conexão com o seu passado e pela maneira como você foi criada, desenvolvendo em você essa iniciativa diante da vida, que consequentemente isso te favoreceu desenvolver diversas habilidades. E quando a gente desenvolve diversas habilidades, certas coisas se tornam fáceis para a gente fazer. E aí a gente vai centralizando tudo na gente. A gente chama pra gente, a gente vai chamando, não, deixa que eu resolvo, não, deixa que eu trabalho, não, deixa que eu pago, não, deixa que eu faço, deixa que eu sustento, não, deixa que eu vou lá e falo. Então a gente vai fazendo de um tudo, porque de uma certa forma esse tudo já é algo que a gente está acostumado. Só que nisso a gente furta a possibilidade de que a relação produza o fruto da reciprocidade. Reciprocidade que é tão necessária para que a relação não se transforme a longo prazo num exercício de estivador para uma das partes. Entende? Claro, querida, que eu não estou falando isso, que eu estou falando com a intenção de te culpabilizar. Não. A intenção aqui, para a gente refletir, é para você se conscientizar, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para isso eu quero ler a sua questão, fatiando ela parte a parte, para a gente desmistificar muita coisa que está aqui, esclarecer outras e poder pensar em possíveis saídas e soluções para a conclusão a que a gente vai chegar, ok? Então, seguindo aqui nessa direção, ela diz: sempre fiz tudo por ele, respeitei ele e ajudava ele em tudo. Pois é, querida. Só que você não prestava atenção o quanto que você não era ajudada. E que porque talvez você fizesse isso tudo de boa vontade e com facilidade, porque eram coisas que estavam dentro da sua habilidade, então você não notava o quanto se fazia necessário ele também corresponder, para que então essa relação que é a dois, não é de uma só pessoa, pudesse expressar a sua devida salubridade, a sua devida saúde, vida entre vocês. Sou cristã e sirvo a Jesus. Ok, até aí somos dois, querida. Somos dois com a graça de Deus. Ele também é conhecedor da palavra. Tá, ele é conhecedor da Bíblia, né? Você vê que Tiago, lá na sua epístola, ele inclusive diz que o diabo conhece a Deus. Inclusive é dito lá que ele crê e treme. Mas esse conhecimento, ele é um conhecimento intelectual, né? E até aí, isso não me diz nada. Ao descobrir, há 4 meses atrás, por decisão dele, observação, pois ao descobrir eu não xinguei, não gritei e não tive reação nem de mandar embora, pois eu fiquei em estado de choque. Isso acontece muito, querida, tá? Isso acontece muito porque o acontecimento produziu em você aquilo que a gente chama de desilusão.
né? A desilusão, ela é uma experiência que nos conduz ao pé no chão da verdade. Porque a dor de uma desilusão será sempre proporcional à altura da ilusão a que a gente se permitiu levar. Puxa, Felipe, mas é pecado ou fiz errado em poder acreditar na pessoa com quem eu estava? Não, de forma alguma. Na verdade, como eu estava dizendo no início, a confiança é um ingrediente essencial. Mas existem confianças maduras e confianças ingênuas. Sim, a confiança madura, embora saiba e conheça a natureza humana, ela escolhe confiar não por pressupor que o outro nunca seria capaz de fazer o que se possa fazer, mas a confiança madura escolhe confiar porque entende que confiar traz benefício de ser, sobretudo, para si mesmo. A confiança ingênua é aquela que confia porque pressupõe que o outro jamais faria aquilo com ele. A confiança ingênua confia porque, como eu me dedico tanto, faço de tudo, me entrego e só me dedico a virtudes, então essa pessoa jamais seria capaz de fazer algo comigo. Então essa pressuposição idealizada acerca do outro é o que eu costumo chamar de confiança ingênua, né? Mas é nisso que a gente precisa acordar, porque tem muita gente que, traumatizada por ter recebido um golpe na sua abertura para confiar, elas querem sair do 8 para o 80. Felipe, a partir de agora eu não vou mais confiar em ninguém. Porque a última vez que eu confiei, chegaram e fizeram isso comigo. Para que eu vou confiar de novo? Mas a grande verdade é que o que eu levo essas pessoas a refletirem é para que elas se permitam amadurecer da confiança ingênua para a confiança madura. A confiança ingênua é aquela que idealiza e pressupõe que o outro jamais poderia fazer, sobretudo por conta do seu investimento de bem-querer e dedicação à relação. A confiança madura é aquela que decide confiar, porque confiar é aquilo que nos permite viver a relação em paz, mas que ela pressupõe que todos são capazes e estão passíveis de errar, mas ela mesmo assim decide confiar, porque a confiança é o que viabiliza viver uma vida e uma relação em paz. E é isso que agora, minha amiga, eu te proponho a você amadurecer daqui para frente. A evolução, né, da confiança ingênua para a confiança madura, né? Fiquei em estado de choque. Ele pegou as coisas pessoais dele e disse que ia morar com a amante. Me abandonou sem nenhum remorso. Olha, minha amiga, isso aqui também é muito sintomático. Esse tipo de atitude arbitrária, sem esboçar nenhum remorso ou sensibilidade, psicologicamente isso frequentemente é indicativo de que essa pessoa já estava reprimindo muita coisa há muito tempo. Inclusive, não foram poucas vezes que eu já assisti verdadeiras ovelhinhas de presépio que, no cotidiano onde elas estavam envolvidas, elas eram pessoas acima
acima de qualquer suspeita, pessoas boas, recatadas, né, de bom comportamento, adequadas, de boa fama por onde elas passavam, até o dia que, supostamente do nada para a nossa percepção em relação ao que está explicitado nas visibilidades externas. Aí a gente diz, a partir desse ângulo, é que a gente vira e diz do nada. Mas a verdade é que do lado de dentro daquela pessoa já estava acontecendo muita coisa. Muita repressão, muita angústia. E o acúmulo daquilo vai chegando a um ponto tal que chega um momento em que o Vesúvio explode. E aí, no que o Vesúvio explode, aquela pessoa prorrompe numa atitude com uma frieza tal, com uma firmeza tal, que, embora seja uma atitude tão oposta e tão contrastante com aquilo que ela demonstrava anteriormente, mesmo assim ela se mostra tremendamente fria e firme naquela direção, ao ponto de deixarem todos chocados, porque esse choque de quem observa de fora é relativo a quem estava apenas traduzindo a coisa pela casca. Sim, pela superfície do lado de fora, mas não tinha a menor conexão em relação ao que se estava transcorrendo por dentro. Se esse camarada, ele te falou acerca desse desvio de caráter voltado para a promiscuidade de mulheres, olha, minha amiga, o cara ainda chegou e abriu o jogo. Eu acho que essa fala dele aqui com você, inclusive de voltar para você e dizer que você merece alguém melhor, essa fala dele aqui já é o remorso dele. Até porque, querida, eu vou te ser honesto, pelo modo como está me narrado aqui, conforme aquilo que é a minha experiência e do que eu estou acostumado a observar, você só descobriu, embora o que você tenha descoberto, que é o fato de que ele estava te traindo com uma mulher que tem 2 vezes a sua idade, e isso te deixou desnorteada e chocada, ao meu ver, minha amiga, você só descobriu a ponta do iceberg. Entendeu? Certamente já tinha ali um camarada viciado em pornografia, em masturbação. Você já diz e relata que já tinha tido até uma traição dele lá atrás. Ou seja, esse daí é um camarada tipicamente reprimido e que, para tentar conciliar a inserção dentro de 2 mundos completamente opostos, mas que por alguma razão inculcaram na cabeça dele que ele tinha que corresponder a esses 2 mundos, foi criando 2 personagens. Um para a comunidade santa e religiosa e outra para total devassidão. E, querida, como que tem religioso crente vivendo nesse tipo de situação? Eles vão na igreja domingo, louvam, levantam a mão, choram, possuem uma articulação e uma comunhão imensa, mas eles são escravos de uma tara e durante semana eles frequentam prostíbulos, eles participam de roda de pedofilia, fazem suruba, injetam drogas, injetam químicas. E só que como crente, ele é habituado a viver apenas numa bolha sensorial, onde ali no ambiente onde eles frequentam, todo mundo usa terno, usa gravata, carrega a Bíblia debaixo do sovaco, usa o jargão do gueto, paz do Senhor varão, paz do Senhor varoa, oh glória, aleluia. Então é tudo muito performático. Vivendo dentro dessa bolha, crente não consegue perceber detalhes, energias, vibrações e determinadas percepções que quem
tá fora da bolha, às vezes saca com uma facilidade extraordinária, mas crente não consegue. E minha amiga, eu vejo que você tinha uma idealização tão grande por esse sujeito que isso, mesmo casada com ele, isso te impedia de notar, meu Deus, a energia e aquilo que pulsava nele. Certamente uma pessoa que vivia essa bifurcação de ter uma cara para a igreja e de ter uma cara para vivência de suas próprias perversões. E só que chegou um momento tal que quando ele viu que você descobriu, ele ficou tão condoído porque ele certamente já fazia isso e muitas outras coisas. E percebendo que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa esforçada, acometido pela culpa, ele não se viu com outra alternativa a não ser pegar as coisas dele e ir embora. Né? Entendendo que isso era o melhor que ele poderia fazer, sendo você quem você é. Você disse que ele fez isso sem remorso, mas ao meu ver, essa saída arbitrária dele foi a expressão do remorso. Porque o que você descobriu, minha amiga, isso, ao meu ver, eu posso estar equivocado, mas pelo que a minha experiência comunica, e não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de situação, minha amiga, ele saiu embora porque aí sim ele ficaria mal em estar com uma pessoa boa, fazendo todavia o que ele sempre fez com você, mas você nunca percebeu. Então, minha amiga, por mais que isso possa ter te doído muito, ter sido sincera, ter vivido na verdade, ter feito o melhor que você podia fazer, minha amiga, te levou a anjos promoverem um livramento para você. Porque um camarada promíscuo assim, fazendo sabe Deus o que do lado de fora, o quanto que isso podia te contagiar com inúmeras doenças, e você sendo uma boa esposa, uma pessoa ali com ele, né? Portanto, querida, não se ressinta, porque aquilo que você está interpretando como sendo algo que você deveria segurar, certamente tem o dedo de Papai do Céu trazendo livramento para que você possa então ser livre para se cuidar e construir daqui para frente uma trajetória muito mais alinhada com as coisas que você procura alimentar e buscar para si mesma, né? Então, vamos continuar. Ele já cometeu adultério uma vez. Na época, tínhamos apenas 4 anos de casado. Eu perdoei na época com o incentivo da igreja. Permaneci lutando pelo meu casamento. É interessante como que nessas horas, né, a igreja ela só tem uma nota para tratar a coisa. Fica, continua. A igreja não para discernir o que está em jogo, qual é o significado da traição que aconteceu, não discerne psicologicamente a constituição subjetiva dos envolvidos, não leva nem em consideração a dor de quem ficou alquebrado por ter sido traído. Porque a igreja ela não trabalha com a verdade, ela trabalha com uma ideologia. Ou seja, uma vez casado, algemado para sempre. E quantos são os casamentos? E eu coloco casamento entre aspas, porque a realidade do que se vive entre o casal é tão drástica, é tão tóxica, que apelidar de casamento é um desatino ao significado da palavra casamento. Mas a igreja prefere que as coisas sejam assim do que esses envolvidos se separem. E aí, meus amigos, inclusive para você, querida, para quem eu estou respondendo essa questão,
Eu te convido a olhar vídeos onde eu falo fartamente sobre a tal da base bíblica. Comento sobre o livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, sobre Mateus 19, e sobre todos esses versos que geralmente a igreja se utiliza para querer escravizar pessoas no casamento, como se isso fosse a determinante da nossa salvação, como se salvação não fosse um gesto da graça de Deus, e isso acessado pela fé, e não pelas nossas virtudes e sacrifícios. Portanto, eu te estimulo a assistir, caso você tenha alguma dúvida nesse sentido. Mas não me surpreende que a igreja tenha sido uma das principais motivadoras para você permanecer num casamento, muito mais voltada para você lutar. E eu acho interessante esse termo aqui, né? Permaneci lutando pelo meu casamento. Querida, como que a gente luta por aquilo que envolve o arbítrio do outro? Como? Se a gente não pode mudar o outro. Como que a gente luta por aquilo que envolve o arbítrio do outro? De Gênesis a Apocalipse me mostra um personagem que fez isso. Olha, até no desenho do Aladim, o gênio, isso eu digo porque eu tenho um filho pequeno, ele estava assistindo e eu recapitulei uma parte, até o gênio, ele tinha um limite. Ele poderia realizar 3 desejos, qualquer que fosse, mas ele tinha um limite. Ele não podia fazer uma pessoa se apaixonar por outra, né? E eu olho para a Bíblia e geralmente religioso transfere para Deus um desempenho de uma divindade grega chamada Cupido, como se Deus fosse Cupido. E eles não entenderam que o amar é um fenômeno espontâneo, que rola ou não rola. E de Gênesis a Apocalipse eu não vejo Deus interferindo isso em momento algum, salvo no caso de Oséias. Sim, Oséias recebeu especificamente a determinação de voltar para a sua esposa, que era uma prostituta e vivia traindo. Só que Oséias tinha uma vocação profética específica para um tempo específico, relativo a uma demanda específica do povo de Israel. Sim, e está tudo descrito no livro de Oséias. É ler Oséias, a vida de Oséias não visava fazer doutrina universal para que todo que casasse, mesmo levando chifre até dizer chega, tinha que voltar para permanecer na relação, porque se assim fosse, Jesus tinha citado Oséias. Mas não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que Deus utilizou a história de Oséias, comissionando ele a retornar para a mulher que o vivia traindo, para ele demonstrar para o povo de Israel como que o povo de Israel vivia se prostituindo com outras divindades, mas mesmo assim Deus insistia em amar e cuidar de Israel. Essa é a mensagem do livro de Oséias. Portanto, não esquizofrenizem a palavra de Deus, porque ver Deus interferindo magicamente, fazendo um se apaixonar pelo outro, ou fazendo uma pessoa a ir e ficar presa a outra num casamento, eu nunca vi isso. Nunca vi isso, e deixo aberto aqui. Alguém comenta e coloca aqui alguma referência, que aí eu vou explicar, se é que vai ter, né? Então, continuando, lutando pelo meu casamento, aí vem. Eu perdoei na época, com o incentivo da igreja, permaneci lutando pelo meu casamento. Pois é, minha amiga, casamento que permanece pautado na luta de acaba não subsistindo, minha amiga, ok?
Permaneci lutando pelo meu casamento. E aí vem, sempre quis ter uma família em Cristo, então permaneci. Minha amiga, o que significa ter uma família em Cristo? É ter um presépio, marido, esposa e os dois de mãozinhas dadas indo para a igreja? É isso que é ter uma família em Cristo? Porque todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto, só depende do ângulo por onde a gente está olhando. Vou compartilhar com você aqui a minha perspectiva de família em Cristo. Uma família em Cristo é uma família pautada na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se a relação ou a família se pretende estar em Cristo, essa relação precisa perfazer ou tipificar um caminho que, em primeiro lugar, te conduza à verdade entre os envolvidos. Mas como haverá verdade entre os envolvidos se um dos envolvidos ou os dois tem medo da verdade? Medo de que o outro não esteja sentindo a mesma coisa, medo de que o outro possa decidir ir embora. E aí muitos, com medo da verdade, eles fogem da verdade e tapam o sol com a peneira, fingindo que nada está acontecendo. E aí um casamento sem verdade, ele não tem como produzir vida. Sim, porque um dos envolvidos estará sempre com a maior responsabilidade de ter que fazer valer a relação. E aí a relação fica toda debruçada numa responsabilidade unilateral. E a pessoa que está ali como estivadora, levando a relação nas costas, ela até pressente isso, porque ela sabe que se ela largar o peso, o casamento vai para o ralo. Eu te pergunto, isso é uma família em Cristo? Porque se família em Cristo é um presépio idealizado de duas pessoas bonitinhas, com roupinha de exame de fezes, indo aos domingos para a igreja, oh querida, chegou a hora de você aprofundar o seu desejo. Porque eu também desejo ter uma família em Cristo. E com a graça de Deus eu tenho. Mas eu não tenho medo da verdade. Não tenho. Deus o sabe. Deus o sabe. A minha esposa tem toda a liberdade de não me querer. E eu posso ser criticado, julgado, condenado, o que o for, mas ela nunca vai ser constrangida a ficar comigo para que eu possa promover a minha imagem no meio religioso. Nunca. Nunca. Porque a verdade está acima da minha reputação. E é isso que eu aprendo com Cristo. E é nesse ambiente onde a verdade é bem-vinda que o relacionamento nos encaminha para a vida. E uma família que esteja em Cristo precisa produzir algo nessa direção, expressando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque do que adianta? Eu conheço muitas famílias presépio que vai todo domingo para a igreja, mas a mulher apanha em casa, o marido é corneado, os filhos e a família toda vivem desavenças em ofensas que, meu Deus, se possível fosse, até Deus duvidaria, né? Pelo modo como se torna discrepante a imagem dessas pessoas num ambiente e no outro. É isso que você quer, um presépio? Porque se é de fato o que você quer e gostaria de ter uma família em Cristo, então, querida, você tem que ser uma pessoa aberta para a verdade, para que a sua relação conduza os envolvidos para a vida, né?
Mas como o que você queria era uma idealização de família margarina todo dia indo para a igreja, que é infelizmente o que a maioria traduz como família em Cristo, então você achou que esse desejo, por ele ser bom, ele então poderia magicamente mudar o arbítrio do seu marido na sua direção. Mas isso de cara já viola uma pergunta que o apóstolo Paulo faz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, justamente no trecho onde Paulo está falando de casamento, no versículo 16 ele pergunta: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E é interessante, como eu já disse aqui tantas vezes, que Paulo faz essa pergunta e ele não responde. Sabe por quê? Porque não tem resposta. Não tem resposta. A resposta vai ser o nascimento espontâneo do fruto que o outro vai dar. E sinceramente o fruto mais verdadeiro e espontâneo que o seu marido deu em relação a toda essa trajetória de casamento entre vocês foi quando ele decidiu levantar, pegar as coisas dele, botar na mala e sair fora, dizendo que você merece alguém melhor. Esse aí foi o fruto da verdade e que, sinceramente, querida, está trazendo cura para a sua vida afetiva. Mas hoje, com 12 anos de casamento, ele faz novamente isso, só que de uma forma ainda pior e cruel. Sim, sabe por que foi pior e cruel? Sabe por que foi mais frio e perverso? Tanto você quanto ele não levaram em consideração o fruto que já estava amadurecendo e já insinuou a sua realidade já lá na primeira traição. Mas ele, porque tinha complexos e neuroses culposas que a religião incute na nossa cabeça, e você, porque estava comprometida com a sua própria idealização de família margarina, então nenhum dos dois tiveram discernimento e sensibilidade no olhar para colocar na balança e pesar o real significado daquilo que já estava se demonstrando na evidência da primeira traição, já denunciando a desconexão que existia entre vocês. E aí você vê, passaram então mais 4 anos de repressão dele reprimindo, de ele tentando caber nessa forma, nesse sapatinho de geisha que foi esse casamento com você. A coisa se avolumou de uma tal maneira que o fato de você ter descoberto agora essa pessoa de agora foi só o estopim para ele sair fora de uma vez, e sinceramente, graças a Deus por isso. Imagina se o vício desse sujeito fosse o de disfarçar e de viver uma vida dupla. Desculpa, querida, mas você estaria ferrada. Meu Deus do céu. E aí vem, a minha família está devastada. Puxa, eu imagino. Nessas horas, a família toda padece junto, querida. Todos conhecem meu caráter e sabem de todo o meu esforço. Eu imagino. Isso daí é sempre uma surpresa para todo mundo. Porque quando as pessoas se deparam com uma transformação supostamente abrupta de quem, para o lado de fora, jamais transparecia o que ela veio se tornar, isso daí é um choque para todo mundo, realmente. E altamente solidários a você também, né? Porque a sua família, como você disse, sempre viu a sua lisura, o seu esforço, a sua dedicação. É brabo mesmo. Estou vivendo um luto emocional muito intenso. Imagino, querida. Isso aí é muito forte. É uma dor que parece não ter fim. Minha amiga, é dilacerante. Eu já senti algo muito próximo, viu?
Eu estou no meu segundo casamento também, querida. O meu primeiro casamento foi um laboratório de muitas aprendizagens. E eu passei por essa dor que você está passando, querida. Eu sei o que é isso, né? Ver meu sonho em ter uma família em Cristo sendo destruída. Posso te interpelar aqui? Minha amiga, não é o seu sonho que está sendo destruído. Me desculpe. Eu acho que o término dessa relação é o que vai salvar esse seu sonho. Porque não existe possibilidade de se concretizar um sonho num chão onde não há verdade. Só que como a gente não nasce pronto, o nosso discernimento ele vai sendo calibrado com as experiências da vida. Conforme eu estava dizendo lá atrás sobre a diferença entre a confiança ingênua e a confiança madura. Mas com essa experiência que você teve, agora você vai poder desenvolver, com a graça de Deus, um discernimento mais calibrado. E isso aí sim favorecerá a concretização do seu sonho. Me perdoe, mas eu poderia refazer o que você disse dizendo que essa amputação do seu relacionamento foi a oportunidade da graça que te foi concedida para que você possa alcançar o seu sonho. Porque esse rapaz com quem você só se casou no papel, mas nunca na alma, porque não havia reciprocidade, ele nunca foi a pessoa habilitada para poder concretizar o seu sonho. Mas sem maturidade você não conseguiu discernir, até que a graça de Deus manifestasse o livramento de suscitar nos envolvidos a necessidade de tomarem uma decisão na direção de sua própria verdade. E nessa direção, minha amiga, eu sei que agora está doendo muito e você não tem nem cabeça para pensar em outra coisa. E é assim mesmo. A dor, ela tem o seu próprio ciclo. Ela dispara, atinge o seu clímax e com o tempo ela passa. E isso que você está sentindo vai passar, querida, sobretudo se não for alimentado de forma inadequada. Mas uma vez passando e você entendendo, e eu vejo e penso que você seja nova, ainda tem muito pela frente, há de ser que você entendendo por recomeçar, minha amiga, com tudo o que você pode amadurecer com essa história, aí sim você tem tudo para se aproximar daquilo que é o seu sonho, querida. Ver meu sonho de ter uma família em Cristo. Uma família em Cristo, ou seja, uma família calcada não na imagem da família margarina ou do presépio encantado, mas sim de pessoas que vivem na verdade, sem medo da verdade. Ter que passar por processo de divórcio, eu nunca quis isso. Sim, minha amiga, pessoas saudáveis e do bem, elas não se casam querendo separar e quando se deparam nessa situação é uma dor grande. Sei que Jesus odeia o divórcio. Querida, você sabe qual é o divórcio que Jesus odeia? Eu te convido a você ler Mateus capítulo 19. Quando ele fala de maneira categórica contra o divórcio, sabe com quem ele está falando? Ele está falando sobretudo com a liderança religiosa. Porque naquela época, numa cultura patriarcalista e machista, onde a mulher era em todos os sentidos, social, econômico, existencial, enfim, era em todos os sentidos desfavorecida. Naquela época, se uma mulher fosse repudiada, ela só tinha duas formas de bancar a sua própria sobrevivência: ou pela via da prostituição ou pela via da mendicância. E os religiosos
letrados na lei, né, os ditos versão autorizada de Deus na terra, eles se favoreciam de uma concessão feita por Moisés em relação ao divórcio, e eles perversamente banalizavam o divórcio de uma forma cruel e perversa, e pelos motivos mais banais. Às vezes era o caso da mulher trazer uma janta fria e eles davam carta de divórcio. Ou na hora que eles iriam ter uma relação e o sujeito achava uma pinta de nascimento nas costas e aquilo desagradava, ele pedia o divórcio. Era com esse requinte de psicopatia e cinismo, e entendendo que em nada eles estavam aborrecendo a Deus, porque afinal de contas havia uma concessão dada por Moisés. Triste isso. E vendo essas mulheres depois mendigando e se prostituindo, ou se desdobrando de forma meu Deus, assim, altamente marginal para tentar sobreviver. Então era esse tipo de divórcio. Quando esse tipo de gente, com esse tipo de mentalidade, foi perguntar para Jesus se era lícito repudiar a mulher, então Jesus é categórico. Vocês estão adulterando se vocês fizerem isso. Isso porque, para além do significado de traição, adultério também significa alterar negativamente o outro. E era esse tipo de adultério que essas pessoas cometiam contra principalmente as mulheres quando as repudiavam por motivos banais. Então, querida, a gente precisa entender a Bíblia de forma menos dogmática e entender melhor o espírito da palavra. Para quem foi dito, quando foi dito, qual o contexto que foi dito, qual a cultura que vigorava, qual a mentalidade dos que estavam presentes. E isso facilita muito para a gente entender o espírito da palavra. O espírito. Porque o próprio Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 7, falando de casamento, entendendo que a relação atingiu um ponto de inviabilidade, olha o que ele diz aqui. E isso Paulo depreendendo a mensagem do Evangelho. Mas se o descrente da relação quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, 1 Coríntios 7, verso 15, em tais casos não fica sujeito nem o irmão e nem a irmã à servidão. Por quê? Porque Deus vos tem chamado à paz. Para Paulo, casamento não está acima dos benefícios conquistados na cruz do Calvário por preço de sangue. Então, minha irmã, não chame sobre você uma culpa que tem a ver com os fardos impostos pela religião dos homens. Porque no que diz respeito a Cristo, Ele conhece o seu coração. Baste-se nisso. Como diz o livro de Provérbios, capítulo 2, Deus se faz escudo de quem anda em sinceridade. E é nessas horas que o nosso caminho se torna estreito, porque só passa você. E isso é entre você e Deus. Então, minha amiga, o divórcio que Jesus odeia é muito diferente do divórcio que você vivenciou. Porque o divórcio que você vivenciou é livramento. E aí, não me surpreende. Você vira e diz, alguns religiosos dizem que eu não devia assinar o divórcio, mas eu já assinei. Sim, querida, porque religioso não tem empatia, religioso não tem misericórdia. Religioso, como foi
moldado e doutrinado de forma dogmática, ele perdeu a capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí, lendo tudo de maneira legalista, sem a menor misericórdia, sem ser eles que estão sentindo a dor que você está sentindo, sem ser eles que vivenciaram esse estupro na alma por aquilo que esse cara fez e do modo como ele fez. Sim, tão psicopata quanto foi o seu ex-marido em sair em função das suas questões não resolvidas, são esses religiosos para virar para você e dizer: não assina o divórcio não. Ó, é você que vai continuar aí a relação, eu não tenho nada a ver não, mas ó, para você fazer o certo, ó, fica casada, querido. Engole essa depressão aí que Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Eu acho isso cruel, sinceramente. Perverso e cruel. Só não é tão perverso porque a maioria dessas pessoas assim o faz por ignorância. É aquele tipo de coisa que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Pelo incrível que pareça, são pessoas que querem o seu bem, mas sem entendimento nenhum. Sem entendimento nenhum. Por isso, querida, com a graça de Deus, no momento certo você vai ter a ocasião para uma saudável psicoterapia. No mais, querida, entenda, essa dor vai passar. Essa dor é uma dor digna, é uma dor de quem amou. E essa dor se refaz. Não alimente na sua mente culpas indevidas, e muito menos desânimos e ideias depressivas, como se você nunca fosse capaz, ou como se você nunca pudesse ter a possibilidade de um dia viver uma coisa boa. Porque vai poder. E creio que tudo isso que aconteceu, inclusive existencial e espiritualmente, me parece ser o prenúncio de um novo momento e de uma nova história na sua vida. Que Deus te conceda luz, consolo e entendimento, minha irmã. Gente boa, obrigado pela audiência de vocês. Paz e todo bem para o coração de vocês. E com a graça de Deus, até a próxima quarta-feira. Gente boa, um beijão, uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser.